Muita gente pensa que se você nasce pobre, você vai morrer pobre pro resto da sua vida. Que pobreza é um destino, que é falta de inteligência, falta de oportunidade, que é falta de sorte. Mas eu vou te contar a minha história e vai destruir completamente o que você acredita, eu te prometo. Fala pessoal, muito prazer, eu sou Wesley Souza e hoje eu vou te mostrar tudo o que aconteceu comigo e que levou a minha família de R$ 400 por mês até mais de R$ 50 mil por mês, que é o meu estado atualmente. Eu digo a minha família porque isso começou com meu pai e agora isso respingou em mim, né? Então, por isso que eu falo a minha família. Mas eu ainda não sou casado, apesar de eu ser noivo, estar construindo uma casa. Você vai entender tudo o que aconteceu e você vai ver que não foi sorte, foi pura força de vontade e esforço. E claro, eu sou cristão, então em primeiro lugar foi ele. Mas olha, eu tenho que deixar uma coisa muito clara pra vocês porque eu não me acho rico. Eu acho que a riqueza ela é uma coisa muito maior do que somente 50, 60, 100 mil reais por mês. Ou seja, isso vai muito além do que uma conta bancária. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender completamente tudo e vai tirar as suas conclusões do que aconteceu. E com certeza isso vai ajudar você a mudar a sua vida nesse ano. E se você quer sair da pobreza de verdade, já dá um like nesse vídeo e me ajuda a disseminar essa mensagem para mais pessoas no YouTube. E envie esse vídeo também para algumas pessoas, para que elas entendam o que realmente acontece na nossa vida e que pode nortear o resto do nosso futuro. Se inscreve no canal também para não perder mais nenhum vídeo, você vai estar me ajudando muito. Tudo começou nos anos 2000. Apesar de eu ter 29 anos e ter nascido em 96, meu pai tinha uma certa condição razoável nesse tempo, mas foi próximo de 2002 que tudo realmente desmoronou. Ele era metalúrgico, então ele ganhava em torno de 5 a 7 mil reais nos anos 2000, cara. Você tem noção disso? Que o salário mínimo naquela época era próximo dos R$ 200. Ele ganhava em torno de 5 a 7 mil. Por que 5 a 7 mil? Por que variava esse valor? Porque tudo dependia de como era o mês dele, se ele batia as metas ou não na empresa, entendeu? E eu morava em outra cidade, ou seja, eu não morava na cidade que eu tô agora. Lá naquela outra cidade, eu estudava em escola particular. Eu tinha uma vida boa, muito boa pra aquela época, pra ser sincero, entendeu? E agora você pode estar pensando, Wesley, então você teve muita oportunidade, você nasceu em família rica, você isso e você aquilo. E não é isso, porque a partir desse exato momento, em 2002, tudo realmente muda e as coisas começam a desmoronar. De uma renda de 7 mil por mês que a gente estava acostumado, a gente foi para uma renda de R$ 300 por mês. E teve um mês que a gente recebeu naquele mês inteiro quase R$ 100. Tem noção disso? Você sobreviver com uma família de um pai, uma esposa e 2 filhos com R$ 100 em 2002? Pois é. De escola particular para pública, de uma vida muito confortável para uma vida que se resume a lutar pela sobrevivência. Porque a gente se mudou de cidade, meu pai deixou o emprego dele e a gente veio para a cidade que a gente tá agora com esse sonho de transformar a vida, só que não deu muito certo. Teve que se virar sozinhos e passar fome e praticamente não ter o que comer para simplesmente sobreviver. E é aqui que entra a primeira verdade que ninguém quer aceitar. A vida é injusta, ela é desigual. E quando você nasce em uma família que tem condições, uma família que tem amparo, consequentemente, você vai sim ter mais oportunidades, melhor educação, pessoas influentes, você vai ter muito mais oportunidade de estar no lugar certo e na hora certa. Essa é a realidade nua e crua, não adianta a gente falar que é mentira, porque não é. Eu vivi isso e hoje, por exemplo, eu tenho muito mais oportunidades do que eu tinha antigamente. E isso muda completamente o jogo. Só que essa verdade, muitas vezes, pessoal, pode te prender e te estagnar num local, que foi o que eu falei no começo do vídeo, ou seja, quem nasce rico vai continuar rico e quem nasce pobre vai continuar pobre. Mas isso é mentira, porque é aqui que 99% das pessoas cometem um erro fatal e não saem do lugar da onde nasceu. Ou seja, o erro é simples: aceitar que nasceu pobre, que vai morrer pobre. A vida é injusta e é isso mesmo. Vou fazer o quê? Já nasci assim, eu vou morrer assim. Só que, pessoal, eu tive um choque de realidade aos 8 anos de idade que mudou completamente a forma com que eu passei a entender a vida, sabe? Por mais que eu era bem novo. Porque na escola pública eu vi um lado da vida que eu nunca tinha visto anteriormente por eu ter frequentado escola particular. Eu convivi com pessoas completamente diferentes do que eu vivi, só que ao invés de desistir e aceitar aquela realidade, eu tomei uma decisão. Se eu tô aqui, eu vou ter que fazer a diferença pra sair da onde eu tô. E pode parecer meio estranho, né? Uma criança de 8 ou 9 anos pensar aquilo. Mas isso aconteceu. E foi ali naquele momento que eu descobri a programação. Isso lá em 2006, 2007, por aí. Olha só que loucura, cara. A minha sorte naquele momento foi que meu irmão era muito mais velho que eu, né? Ele tem 10 anos a mais do que eu. E ele comprou um computador usado naquela época que começou a se acender as coisas na internet. E eu, como eu era curioso, eu fui mexer também. E eu caí num site que era chamado Ocioso. Ele era como se fosse um agregador de links que vários blogs que faziam as postagens colocavam os links lá dentro para fazer com que as pessoas conseguissem acessar e conhecer
blog de cada um, sabe? Só que tinha uma coisa que eles colocavam links pagos no topo, ou seja, as pessoas pagavam pra estar ali. É como se fosse o Instagram hoje em dia, só que pro ocioso da época. É tipo o Instagram hoje em dia, só que ao invés de ser com contas desse jeito, era com blogs. Cara, eu vi aquilo e eu pensei, é isso que vai me tirar da pobreza. Eu vou ter que fazer um site desse e conseguir mudar a minha vida. Mas tinha um problema, porque eu não sabia programar, eu não tinha dinheiro e eu queria fazer aquilo. Mesmo assim, eu fui atrás de um programador na época, só que eu não imaginava. Ele me cobrou R$2.000. Cara, R$2.000 em 2005, mais ou menos. Muito dinheiro. Só que ele cobrou R$1.000 só pela programação. Ou seja, se eu fizesse o design e entregasse pra ele, ele cobraria só R$1.000. Cara, mesmo eu não tendo R$100 na conta, eu aceitei a proposta e falei, eu vou conseguir isso. Eu falei pra ele que eu ia entregar um design pronto sem nem saber que programa que era, como que fazia tudo aquilo. Então eu fui pesquisando na internet naquela época como que fazia, tinha fóruns e tinha as coisas, e eu descobri um programa lá que dava pra fazer design, e eu fui aprendendo como que fazia aquilo. E olha, eu acho que eu fiz o meu pior design da história. Tava muito feio aquilo. E vamos ser sinceros, não era um design, eu nem sabia como que fazia, enfim, eu nem sabia por onde começar. Só que eu mandei pra ele, eu fiz essa proeza. Só que a resposta dele, cara, me destruiu de uma tal forma que eu não imaginava. Ele me descascou, ele disse que eu não sabia fazer bulufas nenhuma, que eu tava tomando o tempo dele, que aquilo era ridículo, que se eu não sabia fazer alguma coisa, que eu tinha que contratar e pagar alguém pra fazer e não tomar o tempo das pessoas, sabe? Tudo bem, eu entendo que ele não sabia, mas era um adulto humilhando e distraçando uma criança de, sei lá, 10 anos de idade que eu tinha na época. Mas sabe o que eu fiz? Ao invés de eu desistir, colocar a mão na cabeça e pensar que tudo tinha acabado, eu falei, ah é? Então tudo bem, é agora que você vai ver do que eu sou capaz. E foi ali que eu decidi, eu vou aprender programação, custe o que custar, porque é isso que vai mudar a minha vida. E hoje, olha só, 20 anos depois, eu sou engenheiro de software. Só que para chegar até nisso, eu passei por muitas coisas. Eu fui para engenharia elétrica, fui para engenharia de controle e automação, desisti, tentei fazer medicina, passei no vestibular de medicina, não deu certo para ir lá, desisti, voltei para engenharia. Só que tudo me fazia voltar para programação, cara. Me fazia voltar para tecnologia, me fazia voltar para internet. É muito louco. E agora vem um ponto que mudou completamente a vida, tá? Porque naquele momento que eu decidi eu vou aprender programação, eu demorei 2 anos pesquisando sozinho, na garra, indo atrás, igual eu tinha falado. Eu não consegui fazer o site perfeito, mas eu coloquei no ar. Eu fiz aquilo acontecer. Não deu certo, eu não fiz dinheiro com ele, eu não fiquei rico com ele, mas alguém me encontrou naquele momento e comprou aquele site que eu tinha feito de mim. E foi ali que eu percebi, cara, eu posso vender sites. E aos 12 anos eu comecei a vender site pras pessoas. 12 anos, você tem noção disso, cara? 12 anos. Eu tomei muito golpe. Eu pedia depósito e o pessoal não fazia. E eu mandava o site antes. Complicado, né? Porque pobre já nasce ferrado. E no decorrer da vida, por não ter instrução, parece que se ferra mais ainda, né? A gente fica pensando, meu Deus, por que isso acontece comigo? Se você tá gostando dessa história, já deixa o like e se inscreve no canal. Ainda tem muita reviravolta pela frente que vai te deixar de cabelo em pé, eu te prometo. Porque aos 15 anos eu decidi que eu precisava trabalhar realmente, porque os sites não estavam me dando tanto dinheiro, apesar de eu gostar de programar. Só que antes de te contar essa parte da história, eu preciso te contar sobre o meu pai, porque meu pai era extremamente pão duro. Eu não sei se foi pelo fato das coisas que aconteceram no decorrer do tempo, que ele perdeu tudo, ele ficou extremamente pão duro. Só que além daquilo, ele fazia uma coisa que eu acho que me traumatizou profundamente até hoje, sabe? Ele gastava com bebida alcoólica, só que ele reclamava quando eu ia tomar leite, porque eu bebia muito leite, porque isso, porque aquilo. Ele reclamava quando eu comia demais, porque não tinha condição, e etc. Páscoa? Eu não sei o que era ovo de Páscoa, porque a gente não tinha condição. Natal? Eu acho que eu nunca tive presente de Natal depois de que tudo aquilo aconteceu, sabe? Eu tinha uma calça que eu usava por 2, 3 anos até começar a rasgar. Pra você ter noção de como era difícil. A gente tinha uniforme pra ir pra escola e tinha muitas crianças que tinham 3, 4 uniformes. Eu tinha 2. Porque eu chegava da escola, minha mãe lavava e eu já ia com outro uniforme pra que chegasse no outro dia e lavasse de novo, sabe? Eu acho que esse é um dos motivos que hoje eu não gosto de beber, eu não gosto nem de chegar perto de bebida alcoólica. Isso me traumatizou demais e é uma coisa que me faz nunca querer deixar faltar nada na minha casa, mesmo que eu precise trabalhar até 4 horas da manhã e acordar no outro dia, 7 horas da manhã, pra ter que colocar comida em casa, sabe? Esse trauma, eu acho que ao invés de me colocar pra baixo, ele me moldou a ser quem eu sou hoje, que é ser viciado, ser maluco em trabalho, apesar de colocar minha família em primeiro lugar. Mas eu entendo que se eu não trabalhar, eu não consigo dar um mínimo pra minha família não deixar passar o que eu passei, sabe? Aos 15 anos eu comecei a trabalhar ganhando R$500 por mês e naquela época era muito mais barato que hoje as coisas e com 5 meses eu consegui comprar o meu primeiro computador, que na época era o meu sonho ter um MacBook porque eu gostava de programar e as pessoas falavam que MacBook era muito bom pra programador. E aí eu comecei a fazer algumas
coisas que as pessoas não deveriam fazer, que eu comecei a gastar. Apesar de eu ter aprendido com meu pai que eu deveria poupar desde cedo, eu comecei a gastar muito, mas eu guardava um pouquinho mesmo ganhando pouco, sabe? Só que eu cometi um erro que muitas pessoas cometem, que eu não tinha meta. Ou seja, eu não tinha uma direção. Eu guardava dinheiro, mas eu não sabia pra quê, eu não sabia pra onde eu tava indo, nem pra onde eu queria ir. Aí eu lembro que naquela época meu pai me convenceu que o caminho seria fazer concurso público. Aí eu larguei aquele emprego que eu tava, que eu gostava muito e que eu fazia as coisas de programação nele pra fazer estágio no fórum, porque meu irmão tava fazendo direito e, enfim, aquele era o futuro pra que eu conseguisse mudar de vida, sabe? Aquele foi um dos piores erros da minha vida. Foi um erro e não foi, porque eu percebi que direito realmente não é pra mim, e eu queria fazer direito. Só que ali também eu percebi uma outra coisa, porque ali na minha sala, desde a primeira série, tinha um cara muito inteligente. De verdade, cara, era fora da curva, ele era muito inteligente. Pra você ter uma ideia, ele tirava 9 e ele ficava muito chateado, porque a meta dele era 10. Enquanto eu, na média, né, 6, 7 pra passar. O que passava, tava. E por que aquilo acontecia? Porque o meu foco era na programação. Eu não tava me importando com a escola, sabe? Só que tava chegando o terceiro ano e eu tinha que tomar uma decisão da minha vida. Ou ia seguir a programação, ia ter que ir pra capital, São Paulo, BH, enfim, algumas cidades grandes, eu não queria fazer aquilo, ou eu ficava na minha cidade e procuraria outra coisa. Foi quando eu comecei a engenharia elétrica. Só que quando eu comecei a engenharia elétrica, eu consegui um estágio de engenharia em uma empresa e eu comecei a perceber que aquele mundo não era pra mim. Então eu larguei tudo aquilo e eu falei pros meus pais que eu queria fazer medicina. Sem dinheiro, sem estudar, sem saber muita coisa. E eu falei, cara, eu preciso de garra, eu preciso de vontade. Foi quando eu comecei a acordar às 6 horas da manhã e eu ia dormir só à meia-noite, porque eu acordava, estudava, ia pra faculdade à noite, saía da faculdade, estudava mais um pouco. Enfim, era esse ciclo até eu conseguir ter passado no primeiro ano. Só que por eu estar com a matrícula aberta na faculdade, eu não consegui finalizar a matrícula e eu perdi, eu não consegui mais passar em medicina. E quando aquilo aconteceu comigo, isso era próximo de 2018. E aí eu coloquei na cabeça, cara, eu preciso voltar pra programação, que é o que eu realmente gosto e, enfim, eu vou seguir isso. Então eu criei um site com tudo que eu tinha aprendido durante o cursinho. Eu fiz um site pra quem era vestibulando. E, cara, deu muito certo. O site bombou. Deu muito certo. Eu nunca imaginei que o site ia bombar daquela forma. Até que deu uma reviravolta, porque sites maiores começaram a bombar. Sites de pessoas que tinham dinheiro pra aportar aquilo, enquanto eu era só uma pessoa sozinha, tentando fazer diferente. Resumindo, a plataforma quebrou. Eu não sei se quem era da época de cursinho vai saber, mas era o Estude, Descomplica, Biologia Total, que era o site do Jubilu. Inclusive, Jubilu, cara, tem um lugar guardado no meu coração, cara, porque eu aprendi muito com você. Você é um cara muito foda. Muito foda. Parabéns por tudo que você fez. Só que mesmo depois de tudo aquilo, começou a passar um filme na minha cabeça, sabe? Porque eu comecei a entender que engenharia, medicina... Eu tentei várias vezes passar em medicina e eu não consegui mais. Então eu entendi que o meu futuro era na tecnologia. Era aquilo que estava predestinado pra mim. Era na internet, sabe? E eu voltei pra onde eu realmente deveria estar. E em 2020 eu consegui contato com uma pessoa aqui da cidade que a gente fundou uma empresa e ela começou a dar muito certo. 2 anos e meio depois ela foi vendida por 5 milhões de reais. Só que eu tomei uma rasteira porque eu era muito novo, não sabia de bolufas de contratos e etc. E eu tomei uma rasteira muito grande e perdi praticamente tudo que eu tinha construído ali. Só que mesmo assim eu não parei, porque apesar daquilo eu entendi qual era o meu caminho. Então eu consegui vaga em empresas multinacionais, em empresas internacionais da gringa. Eu construí uma bagagem gigante de aprendizado, conheci pessoas incríveis nesse caminho. E hoje eu posso te dizer, trabalho duro funciona. Só saiba colocar as suas forças no lugar certo. Ou seja, quando você trabalha esforçado e com propósito e direcionado para onde você deve ir. E hoje eu posso te falar que eu tenho um patrimônio aí de mais de 3 milhões de reais. Eu ganho por mês mais de 50 mil reais. Só que eu não tô falando isso pra me achar, porque eu não me considero rico. Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque eu aprendi que não importa só o quanto você ganha, mas sim o quanto você guarda. Eu vou te dar um exemplo básico, tá? Vamos supor que eu ganho 100 mil reais, mas eu gasto 99.900 reais. Ou seja, eu guardo 100 reais por mês. E outra pessoa ganha 2 mil reais e gasta 1.000 reais por mês. Ou seja, ela consegue guardar 1.000 reais. Essa pessoa vai viver muito melhor que eu no futuro, porque eu tô antecipando os meus sonhos e não prevendo o futuro. A cabeça das pessoas que constrói riqueza e mantém essa riqueza só pensa em 3 coisas: guardar, investir e o futuro. Ou seja, não no imediatismo, não no agora, mas o que isso
isso vai me trazer pro futuro, o que isso vai me acarretar no futuro. Então uma dica que eu dou pra vocês é, além do quanto você ganha e se esforçar pra ganhar mais, invista em guardar dinheiro. Se vocês quiserem que eu conto como é a minha vida, o que eu faço com o quanto eu ganho, o quanto eu guardo, como é a minha vida ganhando mais de 50 mil reais por mês, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo pra vocês explicando tudo isso e pra vocês entenderem como eu organizo a minha vida, como eu penso, como eu vivo hoje, se eu esbanjo, se eu não esbanjo. Só que mais importante disso tudo, pessoal, é começar. Comece hoje, comece agora, não importa com quanto, se é com 10 reais, se é com 20, se é com 100, se você quer fazer mais uma renda extra, se você quer mudar de vida, comece agora. Por exemplo, eu tô criando uma nova fonte de renda, que é esse canal. Eu quero viver do YouTube ensinando pessoas como você a mudarem de vida com as experiências que eu tive, com as vivências que eu tive, com pessoas que eu conheço, com pessoas muito maiores do que eu, que ganham 1 milhão, 2 milhões, cara, 200 milhões por mês de faturamento, muitas vezes, bate 1 bilhão anual. Então eu vou mostrar pra vocês que é possível sim sair da pobreza, que é possível sim mudar de vida, que é possível sim fazer a diferença pra você e pra sua família, com educação, força de vontade, ou seja, esforço e saber aproveitar as oportunidades certas. Se você quer mais conteúdos como esse, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Ativa o sininho, isso é muito importante, porque às vezes pode ser que saia um vídeo novo e você não consiga receber esse vídeo. E se você gostou muito e quer me ajudar um pouquinho mais, compartilhe esse vídeo com alguém no grupo da família, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. E agora eu vou deixar um vídeo passando aqui para vocês de 20 ideias de renda extras que pode mudar a sua vida financeira e o resto da sua vida ainda nesse ano. Então da próxima vez que alguém te disser que quem nasce pobre morre pobre, manda esse vídeo pra essa pessoa, porque eu sou a prova viva de que isso é mentira. E pra você também pode ser. Fica com Deus e até a próxima.